É isso mesmo, Daniel. O nosso momento é diferente, é incerto e isso se enquadra também com relação à educação. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as perspectivas para esse meio, quais são os reflexos da pandemia na vida e também na cabeça, no futuro dos nossos estudantes. Conversa conosco a partir de agora, diretamente lá de Belo Horizonte, a Tayane Pereira, ela que é coordenadora de projetos do movimento Todos pela Educação. Tudo bem, Tayane? Olá, Lena, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos vendo. Tayane, eu começo te perguntando como é que o movimento Todos pela Educação trabalha, atua com este momento que nós estamos vivenciando agora. Quais são as perspectivas que se pode antever com relação à nossa educação, que de presencial, de um momento para outro, se tornou à distância e para muitos alunos em todo o Brasil se tornou educação nenhuma, porque muitos estão literalmente sem aulas. Como é que o movimento vê tudo isso? Acho que exatamente como você bem mencionou aí, né? Foi um rompimento muito abrupto. Então, de uma hora para outra, as escolas fecharam. O que já dá para a gente antever e que está acontecendo é o fato de que, com as aulas remotas, muitos alunos vão acabar sendo prejudicados e, muito possivelmente, os alunos mais prejudicados são aqueles que apresentam maiores vulnerabilidades. Então, alunos que vêm de uma condição socioeconômica pior ou que já tinham mais dificuldades, mesmo no ensino presencial, esses alunos vão acabar sofrendo um pouco mais com toda essa questão da pandemia. E aí é preciso que os sistemas de ensino comecem a adotar algumas estratégias que ainda não eram corriqueiras, né? Como a questão das aulas online, mas tem outras estratégias que também podem ser combinadas, já que a gente sabe que, infelizmente, a internet ainda não é uma realidade em 100% dos lares brasileiros. Então, tem outras estratégias que podem ser adotadas para além da aula online, e aí é preciso que cada gestor faça exatamente as combinações que são necessárias, adequando ao contexto dos seus municípios e das suas redes. Então, ver ali o que é o que mais se adapta e sempre conversando com os professores, com os profissionais que estão na ponta, que vão ter uma visão mais bem acurada sobre o que está passando com os alunos. Tayane, no momento que a gente está conversando agora, muitas pessoas se perguntam o que é e qual o trabalho, como é que é a atuação do movimento Todos pela Educação. E eu te faço essa pergunta, te repasso essa dúvida e te pergunto também, aliado a isso, de que maneira o movimento está atuando agora, neste momento? Bom, Todos pela Educação está tentando aí fazer um diálogo e subsidiar o debate público com os alunos, com os gestores escolares, com os tomadores de decisão, exatamente para tentar ajudá-los nesse momento de pandemia. Então, o que a gente tem feito no sentido de ajudar nesse momento, a gente lançou 2 notas técnicas que estão inclusive no site do Todos pela Educação, uma delas falando das dificuldades do ensino remoto e do que a literatura especializada em educação fala sobre isso, e outra nota técnica que já fala do início das aulas. Então, é importante frisar aqui que mesmo a gente estando vivendo nesse momento, um momento de crise, onde os sistemas precisam responder rapidamente, fazendo essas adaptações para o ensino remoto, já é muito importante começar a preparar a volta às aulas, né? Que a gente sabe que pode ser que seja cíclica, pode ser que ela dure mais ou menos, mas já é importante que os gestores tenham isso em mente. Então, Todos pela Educação lançou essas 2 notas técnicas. Fez também alguns webinários, tanto com professores quanto com gestores escolares, e também alguma interlocução muito próxima com o Conselho Nacional de Educação, tentando ajudar ali nas diretrizes que foram colocadas sobre ensino remoto pelo Conselho Nacional, e também conversando sempre com o CONSED, a Undime, que são as instituições que representam os secretários estaduais e os secretários municipais de educação, para tentar sempre subsidiá-los, tentar ajudar esses gestores e ajudar o debate público nesse momento em que a gente está passando, né, por essa fase tão delicada e que a pandemia tem afetado enormemente a educação. A palavra evasão escolar é uma palavra forte para este período pós-pandemia?
Acho que sim, é uma das maiores preocupações, né? Precisa ser olhado com muito cuidado. E aí, de novo, né, nessas notas técnicas que o Todos pela Educação elaborou e nos estudos que foram feitos, mostra-se que os estados ou em outros países ou até outros municípios que passaram por situações de pandemia ou situações que o isolamento social foi obrigatório, há sim uma propensão de que os alunos evadam mais da escola, então que muitas vezes não voltem, seja por motivos, né, os mais velhos, por exemplo, de terem que trabalhar para ajudar as suas famílias, já que a gente vai viver, já estamos, né, começando a viver uma crise econômica também, e os menores, muitas vezes, que os pais têm medo do contágio ou outras questões relacionadas. Então, é preciso ter um olhar muito cuidadoso para essa questão da evasão, que com certeza será um tema, e aí tem muitas estratégias que os sistemas de ensino podem lançar a mão, como, por exemplo, a busca ativa dos alunos que não aparecerem na escola no início das aulas, né, na retomada, e mesmo agora, durante esse período de isolamento, é essencial que ainda seja feito um contato presente ali com os alunos, né? Que a escola ainda tente se fazer presente, mesmo estando distante. Então, tem algumas formas de sempre contactar os alunos, as suas famílias, e esse é um outro tema, né? A aproximação com as famílias nunca foi tão importante como nessa situação que a gente está vivendo agora. Tayane, eu te faço uma pergunta. O Movimento Todos pela Educação trabalha com 5 metas, né? Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos, todo aluno com aprendizado adequado à sua série, todo jovem com ensino médio concluído até os 19 anos e investimento em educação ampliado e bem gerido. São 5 metas fortemente perseguidas que, neste momento, se tornam cada vez ou um pouco mais distantes, e também a perseguição dessas metas, eu creio que bastante prejudicada com todo o momento que a gente vivencia, né? Como é que fica esse trabalho? Eu acho que com certeza, né? Dentre as metas aí que você citou, do Todos pela Educação, tem algumas que o Brasil já conseguiu avançar bastante, principalmente a questão do acesso à escola. Então, é importante que a gente mantenha esse número agora com a pandemia. Então, está muito relacionado à questão que a gente falava anteriormente da evasão. A gente não pode admitir de forma alguma que esse índice de crianças e jovens dentro da escola ele piore, e a gente tem que fazer com que esses alunos consigam concluir a escola no tempo certo. Então, mesmo ocorrendo toda essa pandemia e todas as dificuldades que estão sendo colocadas pelo momento, é preciso, e isso reforça a mensagem da questão dos programas de recuperação. A gente precisa fazer com que os alunos concluam a escola na idade certa. A gente sabe que alunos com distorção, idade séria, ali, que estão, né, alunos que estão muito atrasados na sua fase escolar, isso tem implicações emocionais para os alunos, implicações em relação ao aprendizado. Então, é importante esses programas de recuperação nesse momento. E, além disso, a questão do aprendizado, né? Já é uma questão muito problemática no Brasil. Então, se a gente pudesse definir uma grande crise que o Brasil passa em educação, é a crise de aprendizagem. A gente tem índices muito ruins ainda. E aí é preciso, esses programas de recuperação e essa questão da aprendizagem, ela se torna ainda mais forte. Então, para a gente voltar com um sistema mais forte ainda, mais robusto, é preciso que a gente olhe de forma abrangente para todas essas questões. Não piorar os índices de acesso, que é uma vitória do Brasil, né? A gente não está falando de um cenário de terra arrasada. O Brasil conseguiu colocar muita gente na escola nos últimos anos. Estamos consistentemente melhorando os índices de permanência, de conclusão, mas a gente ainda tem uma questão muito forte em relação à qualidade, que se traduz no aprendizado das crianças. E aí o financiamento precisa acompanhar isso. E acho que mais do que nunca, nesse momento tão delicado, fica aqui o apelo que o Brasil precisa aprovar o Fundeb, né, o novo Fundeb. O Fundeb é o principal mecanismo que financia a educação básica no Brasil, e tem um projeto de lei já na Câmara dos Deputados
que precisa ser aprovado, porque esse mecanismo vence agora no fim de 2020. Então, de forma alguma, a gente pode aceitar que esse mecanismo não seja renovado, porque isso causaria uma crise sem precedentes para a educação brasileira, para o financiamento da educação. Tayana, agradecemos muito a tua participação conosco aqui no NTSul, falando diretamente de Belo Horizonte, em nome do Movimento Todos pela Educação. Obrigado por tuas palavras aí, por nos atualizar um pouquinho sobre o que está sendo feito e quais são as perspectivas traçadas para a nossa educação, metas, inclusive, que o movimento persegue e que vai continuar perseguindo aí mesmo diante desse período difícil que estamos vivenciando aí de pandemia. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Daniel, volto contigo no estúdio.